Boa noite a todos os presentes. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Sérgio Bebiano e Vicente Cardoso, que estarão junto a nós, facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de amor, de paz, de luz. Aqueles que estão vindo aqui à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Aos nossos amigos que já frequentam aqui, é sempre uma alegria revê-los. Quero também aproveitar para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo pelo nosso site, pela internet, já que os nossos estudos e palestras são todos gravados. Então, os nossos amigos que estão aí nos mais longínquos rincões do nosso planeta, leva aí o nosso abraço. Eu quero aproveitar também para cumprimentar o nosso companheiro Vicente Cardoso e agradecer pela presença de sempre aqui nessa casa. Está aqui sempre como facilitador e palestrante. E nós estamos aqui hoje para responder as suas perguntas. Então façam aquelas que vocês estiverem em dúvida. Eu e Vicente Cardoso aqui, já temos várias aqui que já chegaram para nós. Tentaremos responder a todas elas. Porventura não soubermos alguma, vamos estudar e traremos aqui numa nova oportunidade. Desejo a todos, então, um excelente estudo. Uma boa noite para todos. Nossos agradecimentos a todos vocês que deixaram seus lares, a família de vocês, para estar conosco mais uma vez aqui nesta casa. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos todos nós um bom proveito nesta noite. A primeira pergunta que está colocada é o seguinte: Espiritismo e cristianismo é a mesma coisa? Podemos encontrar vestígios de espiritismo no cristianismo ou vestígios do cristianismo no espiritismo? O Henrique, tira a música de fundo, por gentileza. Bom, cristianismo e espiritismo não é a mesma coisa, embora são oriundos do mesmo ponto, do mesmas circunstâncias. Quem o preside é o Cristo. Cristianismo é todo o ensinamento oriundo do Cristo. Espiritismo é todo o ensinamento oriundo dos Espíritos, que estão sob a direção do Espírito de verdade. Então, veja bem, nós podemos encontrar vestígios, e muitos vestígios, do cristianismo no espiritismo. Mas, em momento algum, vestígio do espiritismo no cristianismo. Porque o espiritismo é tudo aquilo que vem dos espíritos. A palavra espiritismo, ela foi muito bem montada, cunhada, em cima de dois grandes vocábulos. Espiriti, que quer dizer espíritos, e o ismo, quer dizer oriundo. O ismo do espiritismo é um sufixo, quer dizer oriundo. Oriundo dos espíritos. O mesmo se dá com o cristianismo. A palavra cristianismo, ela tem também um sufixo, ismo, oriundo do Cristo. Então vejamos nós que o Cristo, ele preside a formação de todos os ensinamentos que os Espíritos trouxeram em todos os tempos da humanidade. Por isso que o Espiritismo é considerado a revivescência do cristianismo puro, através da doutrina espírita século XIX. Embora o Espiritismo existiu em todos os tempos da humanidade, conforme falam os Espíritos na conclusão de número 6 do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo não é obra de um homem, ninguém pode dizer seu fundador, está em todos os tempos da humanidade, em todas as religiões, no catolicismo com muito mais propriedade do que nas demais outras religiões. Porque os pontos fundamentais do Espiritismo são os mesmos pontos fundamentais do catolicismo.
que Deus, a alma, a imortalidade da alma, embora o catolicismo não admite as manifestações destas, mas a doutrina admite a comunicação destes espíritos. Então vejamos nós que o cristianismo, ele se manifestou em todos os tempos da humanidade, em graus diferentes, através de conceitos variadíssimos. Mas houve um dado momento que Jesus veio pessoalmente nos trazer o legado, nos ensinar o verdadeiro caminho que nos conduz à nossa felicidade. Mas eu sabia que nós, naquele momento lá, 2000 anos, não estávamos preparados suficientemente para entender todo o ensino. Tanto que ele promete o segundo advento. Ele promete o Consolador, que viria mais tarde. Relembrar tudo que ele havia ensinado e complementar o que outrora ele ensinou. E esse espiritismo de todos os tempos, ele vai manifestar de forma ostensiva no século XIX, através de uma doutrina que surgiu dos próprios espíritos, baseado em ciência e em filosofia, nos levando a consequências morais. Então, por isso que o espiritismo a doutrina espírita é justamente essa revivescência do cristianismo puro, ensinado por Jesus. Mas o cristianismo ensinado por Jesus, ele não teve vestígios do espiritismo, dos espíritos, porque Jesus é um só. O Cristo, ele é um só, esse Jesus Cristo, embora há outros Cristos, não chamados de Jesus. Porque existe uma ordem superior de espíritos, chamada espíritos da ordem crística, como nos fala o próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que Jesus é um destes, que preside a formação de todo esse contexto da verdade, que veio através de um variado número muito grande de espíritos, que manifestou em lugares diferentes, em continentes diferentes, através de médios diferentes, nos trazendo, relembrando o pensamento do Cristo, de 2000 anos atrás. Então, não é a mesma coisa, embora o ponto de partida é um só, e Jesus Cristo, esse que nós conhecemos aqui fisicamente, que esteve entre nós fisicamente, ele então preside a formação de todo esse ensino dos Espíritos, porque está sob o quê? Sob a direção dele. Obrigado. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante que nos chega aqui é a seguinte: os espíritos podem ficar bebendo ou fumando junto de nós? Como que é isso? Nos prejudica? Olha só, meus queridos, é importante nós contextualizarmos aqui, antes de responder essa pergunta, nós temos que explicar aqui, principalmente aí para os nossos amigos internautas, tem muitas pessoas que nos assistem aqui, que ainda não entendem o conceito de o que é um espírito. E muitos espíritas também, neófitos, ainda não entenderam direito como que funciona essa relação do plano físico e com o plano espiritual, e vice-versa. Então, primeiro, o que é um espírito? Um espírito somos nós mesmos, só que sem aqui o nosso corpo físico. Ou seja, não muda absolutamente nada. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar. Ou seja, esse corpinho vai virar aí comidinha de bichinho, né, micróbios, e eu, enquanto espírito, continuarei aqui sendo a mesma pessoa. Não vai mudar absolutamente nada. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, se eu fui aqui uma pessoa racional, eu vou estar aqui em lugares bem agradáveis no plano espiritual. Se eu fui aqui uma pessoa de má índole, ou se eu fui aqui uma pessoa que não segui pelo menos os princípios cristãos, vou ter em lugares bem complicados. E se eu fui aqui uma pessoa que gostava, por exemplo, de beber, que gostava de fumar, que gostava de usar drogas, por exemplo, quando eu desencarnar, nós continuamos as mesmas pessoas, com as mesmas vontades. E aí,
Se eu não quiser receber o auxílio, se eu não estiver preparado para receber esse auxílio, vou estar em lugares bem complicados ou vagando aqui entre os encarnados, por exemplo, que se afinizam aqui com os mesmos vícios. E aí, se a pessoa gostava de beber, se a pessoa gostava de fumar, se a pessoa gostava de usar drogas, por exemplo, quando desencarnado, enquanto espírito, ela vai se aproximar de uma pessoa que já tem essa queda, vai se aproximar dessa pessoa e vai começar, então, ali, a induzir aquela pessoa a beber, a fumar e a usar drogas. Ela já tem essa tendência. Então, ela vai simplesmente igualzinho empurrar neguinho ladeira abaixo. A pessoa já gosta de beber, a pessoa já gosta de fumar, então ela já gosta de usar drogas, então ele vai potencializar mais ainda essa vontade de beber. E vai se aproximar daquela pessoa e vai induzir a pessoa a beber cada vez mais. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas nos bares, põe mais um aí para mim, põe outro. O cara não para de beber, é uma atrás da outra. Aí você pode ter certeza que tem uma falange enorme de espíritos junto com aquela pessoa, induzindo aquela pessoa a beber, induzindo a pessoa a fumar, a usar drogas. Muitos desses espíritos ali não sabem, às vezes, nem sequer que desencarnaram, para vocês terem ideia. Ou seja, o espírito não sabe que morreu, não. Ele está tão perturbado, ele está num estado de perturbação tão grande que muitas vezes ele fica ali vagando por ali, querendo beber, não consegue compreender direito porque que ele não consegue pegar um copo, mas ele aprende de uma forma ali a se aproximar de uma pessoa alcoólatra, ou uma pessoa ali viciada no fumo ou nas drogas, e ele então bebe junto, ele fuma junto. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, as emanações do fumo, as mesmas sensações ali do suposto prazer que a droga traz, e ele vai sugando, ele vai se usufruindo ali daquelas sensações. E às vezes nós que trabalhamos ativamente nessa área mediúnica, quando eu converso com esses espíritos nas nossas reuniões, às vezes eu chego conversando com eles não sabem que estão ali naquele processo de perturbação. Às vezes a pessoa começa um tratamento espiritual nessa casa, e a gente vai conversar com aquele espírito, está ligado àquela pessoa, e aí a gente fala com ele assim, ô meu amigo, por que você está andando com o nosso irmão? Por que você está prejudicando esse nosso irmão? Ele fica assustado, o que é isso aí? Não estou prejudicando ele não, só. Você ficando doido, ele é meu amigo. Ele é meu companheiro, olha só. É companheiro dele. Ele não é um espírito ali vingativo, ele não quer destruir a vida da pessoa. Ele estava bebendo junto, induzindo a pessoa a beber, a fumar, a usar drogas. Está ali junto com aquele ali, naquela situação de companheirismo. É amigo de boteco. Aí chama, vamos lá beber uma? Vamos. Aí o Vicente, vamos supor que o Vicente gostasse de beber. E eu, enquanto espírito, gosto de beber. O Vicente, vamos tomar uma. Então eu passo para o Vicente uma vontade que ele já tem, potencializado pela minha vontade, e vou ali, vamos nós dois. Ele bebe, eu bebo junto com ele, nós bebemos junto, né? E fazemos aí todo esse processo, tá certo? Então, meus queridos, e da mesma forma com relação à questão das drogas. E tem aqueles que já sabem que desencarnaram também. Já sabem que desencarnaram, mas não querem receber ajuda. Estão ali naquele processo, estão ali querendo ali continuar naqueles vícios, né? Tem uma palestra muito interessante, que é do Vicente Cardoso, nosso companheiro que aqui se encontra, que se chama Obsessão e Desobsessão. E lá ele relata de uma forma muito didática, com os slides, e tem até alguns filmes que ele passa nessa palestra, que eu recomendo depois aí no site, entre aí novamente, e assista essa palestra, coloca lá Obsessão e Desobsessão, Vicente Cardoso, e vocês vão ver a que ponto que chega essa influência espiritual na vida da pessoa com relação à bebida. E tem um livro também que chama Sexo e Destino, do nosso querido e saudoso Chico Xavier, psicografado também pelo Valdo Vieira, ditado pelo espírito de André Luiz, que vai ali dar para vocês uma noção bem ampla e ali de como que funciona essa relação desse processo obsessivo com relação à questão dos vícios em todos os sentidos. Então, eu recomendo a leitura desse livro e assistir essa palestra do Vicente, que eu tenho certeza que vocês vão pensar não só 2, mas 1000 vezes antes de começar a tomar uma, antes de fumar, acender um cigarrinho, antes de usar uma droga, porque se vocês tivessem condições, sabe, Vicente, eu queria que uma vez alguém pudesse, que estivesse lá com um copo de bebida, acendendo um cigarro ou usar uma droga, tivesse um lampejo de mediunidade de clarividência. Ele ia, apenas uns 10 segundos, ou 5, não precisa ser mais do que isso, meus amigos internautas, meus amigos aqui. Se ele pudesse ver a condição, a forma desses espíritos que estão do nosso lado, quando você está lá bebendo, está fumando, está usando droga, se as pessoas pudessem ver esses espíritos, ele ia jogar aquele copo longe, mas ele ia sair numa correria de medo,
Porque são entidades, meus queridos, eu falo para vocês com muita propriedade, porque a gente trabalha ativamente nessa área mediúnica, são entidades apavorantes. Algumas perdendo até a forma humana, tal a sua situação perispiritual ali. Só para vocês terem uma noção muito pequena do que eu vou falar. Imagina, para vocês terem noção de como que um espírito desse está no plano espiritual, um espírito dessa condição. Imagina cada um de vocês aqui, ó, ficar 50 anos, do mesmo jeitinho que você está aqui, ó, sem trocar roupa, sem tomar banho, sem cortar cabelo, sem fazer barba, sem fazer sua higiene íntima, sem fazer nada. Imagina você aqui agora, você ficar 50 anos sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem fazer nada. Imagina essa aparência. Agora multiplica isso por 1000. Você vai chegar próximo de um espírito desse, mas é muito pior. É muito pior. Lembra daquele filme Nosso Lar? No início, daquelas regiões umbralinas? Nem de longe consegue retratar a realidade. É 1000 vezes pior. O cinema não dá conta de retratar o que é a realidade. É 1000 vezes pior. É esse tipo de espírito que está do seu lado. Com aquelas línguas ali, ó, sugando, fumando, bebendo, chupando, ali tudo ali, enfiando a língua dentro da sua boca para sugar ali. É desse jeito que acontece mesmo. Não estou aumentando nada aqui não. Vejam nas obras. Eu só estou aqui repassando para vocês. Não estou inventando, não estou aumentando nada. Estou diminuindo até, para não ficar tão pesado. Mas pensem 2 vezes, porque tem até algumas outras perguntas aqui que estão ligadas a isso aqui, mas eu vou responder daqui a pouco. Mas repensem isso aí. É isso, Vicente. Aproveitando esse mesmo espírito que ele citou, esse tem 50 anos que não toma banho e nem escova dente. André Luiz narra em suas obras de que o processo do vampirismo, no caso do alcoolismo, os espíritos, eles aspiram os vapores na nossa boca. Ele cola a boca dele na nossa boca. Já imaginou o bafão? Esse que citou aí? É bravo, hein? Sugando o hálito, o nosso hálito. E quando nós estamos pitando aquele cigarrinho gostoso, ou baseadozinho, eles com a boca aberta, tentando coletar essas baforadas. Embora fisicamente ele não pode, né? Porque ele está numa outra dimensão. Mas já imaginou você se percebendo alguém colado a boca dele na sua boca? Imaginou um espírito masculino? E você também é masculino? Não fica bem esse negócio. É bom pensar bastante. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, que alguém formulou. Boa noite. Na minha casa acontecem alguns fenômenos estranhos, como o chuveiro que abre sozinho, objetos que caem sozinho e barulhos na sala. O que poderia ser? Bom, primeiro eu vou partir do que é mais sensato. Você vai mandar olhar o seu chuveiro, o registro dele, porque a borrachinha já pode ter gastada, viu? Para ver se não tem problema no registro do chuveiro. Tá? Segundo, você vai observar se os seus objetos que estão muito bem colocados sobre os móveis. E de repente a gente deixa alguma coisa meio para cair. E o objeto cai. Isso. Barulhos. Fez o barulho? Vai lá em loco para ver o que tipo de barulho que é. Porque tem barulhos dentro de casa. Por exemplo, no tempo de frio é muito comum os nossos móveis dar aqueles estalos muito fortes. No tempo de calor também, os nossos móveis às vezes dão aqueles estalos muito fortes. Por quê? Dilatam, contraem. Então, dá isso, alguns ruídos, certo? Às vezes a nossa imaginação está muito fértil. Nós estamos ouvindo coisas não reais. Porque a nossa imaginação nos leva a crer que estamos ouvindo e vendo coisas.
Lá no capítulo 4 do Livro dos Médiuns, os Espíritos falou a Kardec, a todos nós, existe algumas questões de alucinações, algumas classificações de fenômenos associados a alucinações. Nós somos passíveis de alucinações. Eu sempre recomendo checar primeiro aquilo que é mais fácil, fisicamente, para depois, então, a gente começar a trabalhar no outro lado, o lado hiperfísico, o lado espiritual. Os espíritos podem, sim, abrir um registro? Podem. Jogar objetos no chão? Podem, mas não é bem assim, não. Porque se fosse assim, tem obsessores que não gostam da gente, quer ver gente morto. Eles aproveitam o sono nosso profundo, lá para as 3 da madrugada, vai lá no fogão a gás e abre o registro. Aí vai morrer todo mundo. Está vendo? É assim? Isso não acontece. E não pode acontecer. Então, a coisa não é bem assim. Os espíritos não vão abrindo registros, fechando, jogando objetos no chão. Eles podem fazer isso? Podem. Neste caso, são espíritos inferiores, que assim o façam. Mas não fazem assim aleatoriamente. Porque Deus não permite. Há espíritos guardiões, há espíritos protetores que zelam pela nossa proteção. Então, as coisas não é bem assim. Não vamos dizer que tudo são os espíritos. Às vezes eu estou cheio de problema financeiro, problema com a esposa, problema com o marido, problema com os filhos, problema no trabalho, problema. Eu ponho culpa nos espíritos. Esse é problema de obsessão. Tem dó. É você que está seriamente auto-obsediado. Dá uma olhada, o problema está com você. Não vai botando tudo nas costas deles, não. Eles podem. Nós temos no Livro dos Médiuns capítulos especiais que tratam dos fenômenos de efeitos físicos. Mas não acontece de forma tão aleatória, tão assim. Porque, neste caso, se fosse tão assim, eles poderiam fazer muitas proezas, atear fogo, quando a gente está no sono profundo. Isso não acontece assim. Acontece poltergeist, onde temos fenômeno de pirogenia. Mas não é assim. É um fenômeno provocado sobre o quê? Sobre o acompanhamento, os auspícios de uma espiritualidade esclarecida e benfeitora. Que são fenômenos que acontecem para, às vezes, servir de despertamento para nós. Porque os espíritos inferiores, eles não agem tão assim espontaneamente, fisicamente. Eles agem muito espontaneamente, psiquicamente, no pensamento. Aí sim. Mas fisicamente, o requisito que eles têm que dispor, eles têm que consumir uma matéria hiperfísica, que chama ectoplasma, que não é muito fácil de ser manuseado por qualquer entidade espiritual. Tem que ter conhecimentos profundos para o manuseio de ectoplasma, para produzir fenômenos de efeitos físicos, ou chamados fenômenos o quê? Psicapa. Então vejamos nós que eu sempre recomendo o seguinte: toda noite eu encontro a porta do meu guarda-roupa de manhã cedo aberta. Dá uma olhada na porta do seu guarda-roupa, chama um marceneiro. De repente, seu guarda-roupa está assim meio tombado, não está bem no nível. É muito comum à noite, a temperatura às vezes cai, muda a temperatura, o móvel contrai, a porta do guarda-roupa abre. Por um fenômeno puramente físico. E você vê, nossa, eu acho que é espírito. Poderia. Não temos que partir de suposições, temos que partir com certezas, com determinação, com exatidão, para não cair no sobrenatural. Que os espíritos vieram desmistificar o sobrenatural, o maravilhoso. Esse tempo já passou. Tudo hoje tem explicações. Tudo tem explicações. Por isso que eu estou recomendando partir primeiro por um exame físico, uma análise
puramente física, para depois, então, você levar para um outro plano, para ser estudado depois. Não é tirar conclusões assim, ilações, não. É depois de muito bem estudado, tirarmos conclusões. Viu? Porque muitas coisas somos nós mesmos, que às vezes com a nossa imaginação muito fértil, às vezes com perturbações muito, a gente gera essas alucinações, querendo fazer aquilo acontecer de qualquer forma. Obrigado. Por isso, né, Vicente, a importância também de realizar o culto do Evangelho no lar, onde a proteção é muito grande no ambiente doméstico. E se porventura, tirando aí as causas físicas, e se for realmente uma causa aí, espiritual, o lar estará com certeza muito mais bem protegido aí, com as vibrações aí das orações do culto do Evangelho no lar. Nós temos aqui duas perguntas interessantes, elas são ligadas ao mesmo tema. Eu vou ler as duas e vou tentar respondê-las. A primeira é: tenho pensado muito em suicidar, pois tenho sofrido muito. E a outra é: os vícios da bebida, fumo e drogas é também considerado suicídio? Ouvi isso em uma palestra aqui. Essas duas questões ligadas ao suicídio. Primeiro, o seguinte, né, a pessoa que fez essa primeira pergunta, que está sofrendo bastante, eu gostaria de sugerir para ele depois procurar aqui os nossos acolhedores aqui na nossa casa, para que pudesse conversar, iniciar um tratamento espiritual, um auxílio psicológico. Existem sim, muitas vezes, influências espirituais na nossa vida. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil e entidades ligadas a nós mesmos, pelos nossos vínculos do passado, das quais nós às vezes prejudicamos aquelas pessoas, e agora nos encontram nós numa nova etapa da nossa vida, num novo corpo físico, mas como nós colocamos no início da nossa pergunta aqui, da primeira pergunta que nós lemos aqui, nós somos o mesmo espírito, não muda absolutamente nada. Então eu só vou mudando de reencarnação para reencarnação, mas sou sempre o mesmo espírito. E aquelas pessoas que nós prejudicamos em reencarnações passadas, né, nas nossas vidas passadas, hoje nos encontram. E agora nós, numa nova etapa da nossa vida, nós agora reencarnados, aqueles espíritos agora no plano espiritual que foram prejudicados por nós mesmos, começa um processo, então, muitas vezes de vingança. São o que nós normalmente chamamos na doutrina espírita, são chamados de obsessores, que na verdade são irmãos nossos sofredores, que precisam de, a verdade, de orientação, de esclarecimento, de muita ajuda, de muito amor, de muito carinho, mas que estão ali com muita raiva, muito ódio no coração. E quando encontra a gente numa nova etapa da nossa vida, começa um processo de perseguição. E aí, se as coisas às vezes não estão muito bem para nós, a gente começa a baixar nossa guarda, não levando aqui em consideração as orientações que Jesus nos ensinou, quando ele falou, orai e vigiai. Olha só, estarmos sempre em oração, estarmos sempre vigilantes nos nossos pensamentos, com os nossos pensamentos elevados. Então, quando a gente dá essa baixada de guarda, nós então baixamos as nossas vibrações. Quando acontece isso, então nós estamos sintonizando aqui com essas entidades infelizes, que aproveitam dessa faixa vibracional que nós nos encontramos e começa a induzir, não, mexer com esse negócio, para que viver? Acabar com esses, vão resolver o nosso problema, acaba com a vida de uma vez, e vai colocando essa coisa, vai passando para nós sentimentos, quando ele coloca aqui, tenho aqui, pensado muito em suicidar, parece que o pensamento vem de nós mesmos, aquela sensação, aquela vontade, é essa vontade que a entidade, ou entidades no caso, passam para nós. Então a gente tem que estar muito atento a essas questões aí, desses pensamentos. E vou dizer para vocês, meus queridos, o suicídio jamais, em tempo algum, será aqui uma válvula de escape, será uma porta de saída. Jamais. O suicídio, pelos estudos que eu tenho feito, eu estudo muito dessa área, eu estudo muito sobre morte, eu estudo muito sobre suicídio, gosto muito de estudar esse tema. Eu digo para vocês, nos estudos que eu já fiz, acredito eu que o pior crime que a pessoa possa cometer contra as leis divinas é o suicídio, é tirar a sua própria vida, porque nós não temos o direito, olha só, nós não temos o direito de nos matar. Ah, mas e o meu livre-arbítrio? Eu faço o que eu quiser. Não, nosso livre-arbítrio é relativo, ele vai até onde nós não afrontamos uma lei maior, uma lei imutável, que é uma lei de Deus.
Deus nos deu a vida. Só Ele é que tem esse direito. Então nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. E vou dizer para você, o sofrimento, eu não consigo descrever para vocês aqui, eu não sei sinônimo do que é sofrimento de um suicida. O sofrimento de um suicida no plano espiritual é tão grande, mas tão grande, que eu não consigo descrever para vocês aqui em palavras. Mas eu digo para vocês que é muito grande. Mas eu posso relatar para vocês uma passagem de Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português. Ele se suicidou com 2 tiros no peito. Tem uma praça lá em Portugal que leva ali o nome dele. E depois de muito tempo, quando ele teve condições de se manifestar numa reunião mediúnica, isso está lá no livro O Martírio de um Suicida e No País da Luz. Ele fala assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Você já pensou o que é isso? Os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Então imagina a pior coisa na face da terra, a pior desgraça desse mundo. Isso é uma doce consolação, se você comparar ao mais suave sofrimento de um suicida. Então eu não tenho como falar para vocês o que é um sofrimento de um suicida, eu não tenho palavras aqui. É simplesmente terrível. Eu vou deixar para o Vicente responder a outra pergunta dele aqui, e eu falo aqui sobre a questão dos vícios da bebida, fumo e drogas, se também é considerado suicídio. Ele ouviu isso numa palestra aqui, mas eu falo daqui a pouquinho. Vontade, Vicente. Tem um livro de Emmanuel, chamado Religião dos Espíritos. Neste livro, nós temos 2 capítulos que eu recomendaria a vocês a conhecê-lo. Um deles é sobre o suicídio, na onde o Emmanuel vai discorrer acerca das consequências espirituais, morais, físicas, daquele que por uma atitude desavisada, por um estado de loucura, comete o autoextermínio. Ali ele mostra as futuras patologias decorrentes do resultado dessa atrocidade que às vezes cometemos contra nós mesmos. Na pergunta 880 do Livro dos Espíritos, perguntou: qual é o maior de todos os direitos? Responderam eles: o de viver. Ninguém tem o direito de atentar à vida própria e do seu semelhante, e nem sequer ameaçá-la. Então veja bem que o maior de todos os nossos direitos é o de viver. E nós sabemos que ninguém morre, mas mata o corpo, interrompe uma oportunidade, um processo reparador que você estaria aqui, reconstruindo um passado todo delituoso. Você interrompe. E os suicidas, normalmente, muitos deles são reincidentes. Quer dizer, reincide na atitude. Porque você comete uma vez, ele vem com a possibilidade da prova, para dar prova a si mesmo, de que ia dar conta de sair. Mas muitos fracassam, não dão conta. Cometem novamente, são reincidentes. E às vezes, gastam-se várias reencarnações para se reabilitar o seu estado. E ali nesse livro, Religião dos Espíritos, o Emmanuel, ele fala das consequências físicas, com deformações no corpo, futuro corpo físico, com uma etiologia muito complexa. Quer dizer, uma patologia muito complexa que decorre da atitude daquele que asfixiou, daquele que se envenenou, daquele que pulou de cima de um prédio, que se jogou nas rodas de um caminhão, por aí. E tem um outro capítulo nesse mesmo livro, chamado Doenças Escolhidas. Porque a gente acha que o suicídio é somente aquela atitude ostensiva. Pá, pumba. Não. Ele já falou da bebida mais cedo aqui. Esse negócio de chapar
assim, período de Natal, Réveillon, que a gente acha que Natal é comer e beber. Mata os perus tudo, as galinhas, os frangos, os leitões, tudo. Mata isso tudo e come tudo. E bebe tudo e limpa o supermercado com tudo. Isso não é Natal. Natal não se comemora Papai Noel. É nascimento de Jesus. Não fale em Jesus no Natal. Fale de Papai Noel. Chega, está todo mundo lá cantando o Papai Noel. Jesus chega para entrar assim na festa, não tem jeito. Quem está lá? Rochochudo, gordão, de roupa vermelha e branco, que a Coca-Cola colocou para nós. E todo mundo, na maior orgia às vezes. Amigos, isso traz consequências danosas em futuras encarnações. São as chamadas doenças escolhidas, porque o alcoolismo talvez seja um dos maiores males da humanidade, um dos mais desastrado. Porque ele destrói uma família, destrói um homem, uma mulher, pais de família. Então temos que pensar muito nisso, porque nesse livro o Emmanuel nos fala das consequências de atitudes nossas, excesso de comida, drogas, atitudes mentais, o que faz com a gente em futuras encarnações, chamado doenças escolhidas. Porque a gente escolhe. A gente escolhe. Muito bem, meus queridos. E sobre o suicídio, tem uma palestra que eu gostaria de sugerir para vocês, chama Suicídio e Suas Consequências, da minha autoria. Depois entra no site aí e coloca lá em procurar lá, Suicídio e Suas Consequências, Sérgio Bebiano, para que vocês possam assistir as consequências que é esse ato danoso que o Vicente nos colocou aqui também. Bom, olha só, os vícios da bebida, fumo, drogas, é também considerado suicídio? Ouvi isso em uma palestra aqui. Veja bem, às vezes a pessoa acha que suicidar é como o Vicente colocou aqui, é dando um tiro na cabeça, é se jogando aí nas rodas de uma locomotiva, é pulando de um edifício, enfim, tem se enforcando, tomando veneno. Então tem várias formas de se autoexterminar, não é verdade? Mas o suicídio é muito mais do que isso. E isso são suicídios conscientes, ou suicídios voluntários, ou seja, a pessoa ela tem a intenção de tirar a própria vida do corpo físico. Então ela vai lá e se dá um tiro, conscientemente, eu quero morrer. Não é? Então é um suicídio consciente ou suicídio voluntário. Mas nós temos também o suicídio inconsciente ou suicídio involuntário. É aquele que a pessoa está se matando, mas ela não quer morrer. Então ela está ali danificando o seu corpo físico, mas conscientemente até, nesse sentido, porque hoje até existe uma corrente da doutrina espírita que fala que esse tipo de suicídio já não é tão inconsciente assim mais, não tão involuntário, porque nós temos hoje uma medicina muito avançada para a nossa época, na verdade, nós temos internet, nós temos facilidade de informações, nós sabemos que a bebida faz mal, nós sabemos que o fumo faz mal, nós sabemos que as drogas fazem mal para o nosso corpo físico, e a pessoa está bebendo, está fumando, está usando droga, não é? Então, ela na verdade, ela não quer morrer. Alguém já viu chegar e colocar aqui, encher um copo de cachaça, né? Mas hoje eu vou morrer. Mas só se for de alegria, né? Acender um cigarro ali. Hoje eu estou me suicidando. Ninguém faz isso. Já viu alguém acender cigarro? Apesar de que lá no maço de cigarro tem as fotos. Aquelas fotos terríveis da pessoa definhando, né? Com câncer, ali magrinho, só quase que um esqueleto vivo ali, ambulante. Essa é a verdade. E a pessoa vai escolhendo, né? Não, essa aqui eu não quero não, que essa aqui está muito ruim. Ela escolhe, acha que é a foto é que vai ser a diferença. Impotência sexual, não, esse não. Não, esse câncer pode, esse aqui é melhor. Ué, que isso? Não é a foto, não. Né? Então a pessoa acha que é aquilo ali que vai escolher. E na verdade ela está se matando, aos poucos. A medicina já nos esclarece isso. Então esse suicídio, apesar da pessoa não querer morrer, ela está ali acabando com o seu corpo físico, ela está prejudicando o seu corpo físico. E consequentemente, quando você danifica o seu corpo físico, você também danifica o seu perispírito, que é o corpo do espírito. O perispírito é o que dá a forma ao corpo físico. Nós temos vários corpos espirituais. Nós temos aqui o duplo etérico e tudo, mas eu vou falar só de 3. Eu vou falar aqui do espírito,
Vou falar aqui do perispírito e do corpo físico. Então, o perispírito é que dá forma, é o corpo do espírito que dá forma ao corpo físico, é o MOB, modelo organizador biológico. Então, quando você danifica o seu corpo físico, quando você dá um tiro na cabeça, por exemplo, você está danificando o seu cérebro perispiritual. E quando você também está ali bebendo, você está fumando, está usando drogas, você está danificando o seu corpo perispiritual também. E aí, quando você chegar no plano espiritual, será considerado como um suicida. E aí, meus queridos, não é só isso não. Além de você sofrer no plano espiritual, ali um monte chega lá como suicida, sofre, e vai depois reencarnar com sequelas. Então, na verdade, você sofre 3 vezes. Você sofre aqui, porque você está aqui com esses vícios, e aqui mesmo você já tem sequelas, você já tem problemas no seu corpo físico. Aí você tem um câncer, você tem efisema pulmonar, você tem problemas aí no fígado, desencarna como um suicida, inconsciente e voluntário, mas suicida, é considerado suicídio no plano espiritual, sofre no plano espiritual, e depois de muito tempo reencarna novamente e reencarna com sequela. Aí você vem com problemas digestivos, você vem com problema no pulmão, você com uma série de problemas com sequelas aí. E nós podemos citar aqui um exemplo muito conhecido no meio espírita, do André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele desencarna, chega no plano espiritual, depois de longos 8 anos e meio, que ele ficou na região umbralina, é resgatado pelo ministro Clarencio Ilísias, chega no plano espiritual, foi levado para o hospital, na colônia Nosso Lar, e os médicos lá conversando, falam assim, que pena que o nosso irmão chegou aqui através do suicídio, né? André Luiz, que foi um médico muito famoso no Rio de Janeiro, né? Ficou bravo, que é isso? Como assim? Eu não suicidei não, olha no meu prontuário aí, eu era médico, eu lutei contra a minha doença. E os irmãos lá, médicos no plano espiritual, faziam, você suicidou sim, rapaz. Olha aqui, está escrito aqui, ó, você fumava demais, você bebia demais, você tinha uma vida desregrada, você era muito nervoso. Olha aí, os brabinhos aí, né? Então, é muito sofrimento para um suposto benefício ou um suposto prazer, meus queridos. Então, assistam a essa palestra, Suicídio e Suas Consequências, que nós também relatamos lá de uma forma bem didática sobre esse tema todo aqui. Tá certo? É isso, Vicente. Eu vou responder 2 perguntas aqui. Boa noite. Além dos estudos das obras básicas, poderia me dizer qual as obras seriam boas para o estudo acerca da mediunidade? Bom, preferencialmente o Livro dos Médiuns. Depois, Seara dos Médiuns, do Emmanuel. Aí vem Desafios da Mediunidade, de José Raul Teixeira. Correnteza de Luz, de José Raul Teixeira. Extraordinária obra, que vocês podem adquirir conhecimentos vastíssimos com relação à mediunidade. E temos também o livro No Invisível, de Leon Denis, que é uma obra extraordinária, onde o Leon Denis, no seu tempo, fala muito do magnetismo e fala muito do fenômeno mediúnico, fala muito dos médiuns. Então vejam vocês que, além da obra básica, chamada O Livro dos Médiuns, nós temos aí variante obras que realmente complementam o raciocínio, o nosso raciocínio. E eu sugiro também o estudo da Revista Espírita. Ela é cheia de conteúdos versando acerca de fenômenos, acerca da mediunidade, acerca dos médiuns. Se o alcoolismo é uma doença, como pode um alcoólatra ser um suicida? Bom, quem falou que o alcoolismo é doença é a Organização Mundial de Saúde. E a doutrina espírita mostra que nós temos doenças e doentes. É diferente. Doenças é toda aquela etiologia que a ciência classifica. Os quadros patológicos são chamadas doenças. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca que o alcoolismo é uma doença. Mas nós aprendemos com os espíritos que o usuário do álcool é o alcoólatra. E o alcoólico, que é diferente. O alcoólatra é aquele que tem o hábito de idolatrar a bebida. E o alcoólico é o doente. Então veja bem que se o alcoolismo não é uma doença contagiosa que pega no ar, não é uma virose, certo?
É o doente é que bebe. Então não é a doença que é o problema é o doente. Porque quem bebe isso na condição de alcoólico, que é aquele que passou além de idolatrar a bebida, ele então, potencialmente, ele é doente. Então, ele não tem uma doença. Porque o alcoolismo ele não pega. É uma escolha que você faz. Ninguém é obrigado a beber. Bebe por livre e espontânea vontade. Então se adoece, se mata, se envenena. Se mata, se envenena, é suicídio. Porque aqui, no livro que eu citei para vocês, do Emmanuel, nas doenças escolhidas, eu estou aqui com a página digitada aqui. Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja o uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras renais, as irritações do colo, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, que são os cânceres, né? Neoastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação, na avareza, engendramos variados tipos de viciado, de tipo de crueldade silenciosa com que, viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. Então, além de tudo isso aí, a gente ainda contrai um processo obsessivo, para vocês terem uma ideia. Vejamos nós que não são colocações minhas, são colocações do Emmanuel. Tudo que nós fazemos é a nós mesmos. Se minhas atitudes são boas, o resultado é salutar. Mas se minhas atitudes não são boas, o resultado não é bom. Então, prestemos atenção, né? Ficamos aí com essa colocação, porque tem outras perguntas aqui, não dá tempo mais, de que existe, conforme foi colocado, o suicídio lento, que é aquele involuntário, e o suicídio ostensivo, que é aquele que é premeditado. Então, a escolha é nossa. Boa noite, obrigado. Bom, meus queridos, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Nós temos aqui várias perguntas que não puderam ser respondidas. Responderemos uma nova oportunidade. Ou a pessoa também pode nos procurar ali nos corredores, que teremos o maior prazer aqui em responder. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, também aos nossos amigos internautas. Desejar a todos uma excelente noite, um excelente retorno aos seus lares e que Jesus possa nos abençoar. Todos nós. Muita paz a todos, meus queridos.